Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim, né? Nós estamos aqui para a gente compartilhar com vocês mais um conteúdo, né? A gente transferir conhecimentos e vocês do outro lado aí aprendendo com a gente também, né? E eu acredito que através das nossas aulas, vocês estão aprendendo da mesma forma que a gente está lá na sala de aula. Né? A gente não está tendo aquele contato físico, né? Aquele contato pessoal, mas mesmo online, a gente pode perceber que a questão tem sido a mesma, não é? É como se eu estivesse aí na sala de aula, junto com vocês, naqueles mesmos horários da aula de português, né? Vocês naquela ansiedade por querer aprender mais um pouco, certo? Eu quero lembrar que das nossas atividades que já foram passadas nas aulas anteriores. Eu recebi algumas, mas existem alguns de vocês que ainda não passaram para mim. Se possível, né, vocês continuem colocando no privado, que é melhor para a gente ter acesso e corrigir, tá bom? Vocês estão vendo que as atividades elas estão sendo pequenas, que é melhor de vocês aprenderem ao fazerem, né, quer dizer, ao exercitarem o conteúdo, vocês aprendam melhor, apesar de ser um conteúdo, como eu falei, que vocês, todas as séries vocês estudam. Mas aí, no sexto ano, né, as classes de palavras, elas vêm de uma maneira mais aprofundada, mais requintada, tá bom? Então, a gente vai continuar falando sobre substantivo, tá certo? Nós já revisamos o conceito, que seria o que dá nome a tudo, né? Quando eu digo tudo, gente, nós já citamos, né, o nosso nome, o nome da nossa cidade, o nome da nossa escola, o nome da nossa rua, o lugar que a gente senta na sala de aula, o lugar que você senta na sua casa, dá nome ao lugar onde você fica recolhido na sua casa, que seria o seu quarto. Quanto aos substantivos que nomeiam, nós comentamos sobre o substantivo coletivo, né? Que é uma palavra que, mesmo no singular, ela dá a ideia de mais de uma coisa, quer dizer, de um conjunto. Por isso que recebe o nome de coletivo. Seria um conjunto de quê? Um conjunto de pessoas, um conjunto de animais, um conjunto de coisas. E o correto seria, né, e o viável, é que a gente aprenda o nome do coletivo e o que ele nomeia. Por exemplo, nós queremos referir à chave, né? A chave. Várias chaves recebem o nome de molho. Então, qual é o coletivo de chaves? Molho. Aí, não, mas não é plural, não, é singular. Vejam que se eu disser assim, turma, turma compreende um número X de alunos, que é mais de 10 alunos, mais de 5 alunos, né? Mas dá ideia de coleção. Então, quando você se refere ao substantivo coletivo, né? Aí lembra coleção, porque coleção lembra conjunto, tá? Agora, a gente vai se referir à formação do substantivo. Eu disse que o substantivo, ele se forma, né? Por exemplo, pedra é um substantivo comum e concreto. Mas a partir da palavra pedra, eu posso formar outra, né? A palavra pão é um substantivo comum e concreto, mas eu também posso formar uma outra palavra a partir de pão.
quanto à formação, o substantivo ele está classificado como simples, composto, primitivo e derivado. São 4 formações que o substantivo tem, né? Vejamos metodicamente aqui o substantivo simples. Você vai pelo conceito de simples. O que é simples? É a forma mais simples que existe. Pão. Pão, substantivo simples. Se eu disser pão de ló, eu já vou ter mais de uma palavra. Eu já passo para outra formação, que seria substantivo composto. Então, o substantivo simples é formado por uma só palavra. O substantivo composto compreende a formação com mais de uma palavra. Essa formação ela pode ser feita com hífen ou sem hífen. De acordo com o novo acordo ortográfico, algumas palavras elas perderam esse hífen. Hífen é aquele tracinho que você coloca para separar, né? Quando a gente pede assim, por exemplo, separe as sílabas da palavra tal. Aí você coloca uma sílaba, põe aquele tracinho. Ali é um hífen. Esse hífen é significativo em se falando de substantivo composto, certo? Outras palavras podem ser formadas, né, junto com outras, como guarda, ou guarda, a palavra guarda, né, substantivo. Você tem o guarda noturno, o guarda roupa, certo? É substantivo composto, formado a partir da palavra guarda. Palavra guarda simples, guarda-roupa, guarda noturno já é um substantivo composto. A outra formação que a gente precisa entender do substantivo é o substantivo primitivo. Então, o substantivo primitivo, ele dá origem a uma outra formação para o substantivo, que seria o derivado, né? O derivado de pão seria padaria, né? Agora, você não pode confundir, porque às vezes a gente diz assim, ó, deu o derivado de fogo. Aí você diz assim, foguete. Não, foguete não é derivado de fogo, não. Certo? Qual seria o derivado de fogo? É fogaréu. Porque às vezes a gente confunde o derivado com uma outra classificação de substantivo que compreende o aumentativo, é o tamanho. Então, quando eu digo foguete, não tem nada a ver com fogo. Foguete seria um outro objeto, certo? Agora, a palavra fogo é uma palavra primitiva e que eu poderia derivar a palavra fogaréu. Aí, fogão é derivado de fogo? Né? Agora, não vá confundir a questão da derivação com tamanho desse substantivo, como se fosse o aumentativo ou o diminutivo. Quando a gente fala em pedra, pedregulho, pedregulho é. Agora, existem palavras que não podem ser derivadas de pedra, como pedrinha. Pedrinha não é derivado de pedra, não. Pedrinha é o tamanho da pedra, é diminutivo, diz respeito ao grau, viu? Com relação à formação também, né, do substantivo derivado, existem palavras que elas não admitem uma outra palavra, né? Eu pego uma palavra primitiva, aí dali eu quero formar outra. Eu tenho que ver, primeiramente, se essas palavras elas vão admitir uma derivação. Aí como é que eu vou saber se isso aí vai ocorrer ou não? Você procura o dicionário. Eu sempre advirto vocês nas aulas a ter um dicionário. Quando a gente não tem o dicionário, ou você tem um celular, você pode recorrer ao Google. Ele nos ajuda muito nessas horas aí. Eu quero saber se essa palavra aqui ela é primitiva, né?
Porque enquanto a gente estava corrigindo os exercícios lá com vocês, alguém me fez algumas perguntas, né? Persília, esse substantivo aqui, ele pode ter a mesma classificação, né? Então, essas dúvidas assim podem ocorrer com relação à formação do substantivo, viu? Então, você procura um dicionário, ou o dicionário comum, né, o Aurélio que você tenha, ou então o dicionário digital, que ele poderá lhe ajudar muito a você compreender essa questão do substantivo. Porque às vezes a gente comenta assim, é muito simples a gente aprender essa classe de palavras. Mas eu tenho que saber quando eu estou fazendo a classificação correta. Por isso que lá no início da aula eu coloquei para vocês a explicação, né? Que o substantivo ele tem a classificação básica, porque ele nomeia. Agora, existe a formação para ele, né? Que seria essa questão dele ser simples, composto, primitivo e derivado. Eu quero lembrar que a atividade vai no roteiro para vocês. Aí eu coloquei umas questões para serem respondidas no caderno. Aí, gente, quando vocês forem enviar para eu corrigir, vocês procurem escrever bem legível, porque tem umas atividades que eu estou corrigindo que eu não estou conseguindo ler. Aí vocês coloquem bem legível, viu? Aí qualquer dúvida, vocês tirem comigo no privado, tá? A atividade é simples, viu? Que eu coloquei para não acumular assim muita coisa para vocês, viu? Então respondam atenciosa e calmamente, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.